Fala, galera! Olha o tema dessa aula, mais que especial. Esse cara nos apresenta Getúlio Donerlis Vargas. Para muitos, o maior e o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a sua história. Não é unanimidade, tem alguns que não acham isso. Nós vamos estudar o que foi que aconteceu de tão importante no governo desse cara, e aí no final você vai poder tirar a sua conclusão. Se ele foi realmente o maior, o melhor, ou não. E aí eu deixo vocês tirarem essas conclusões. O que vamos estudar a partir dessa aula é um assunto conhecido como a Era Vargas. Foi o período em que Getúlio Vargas governou o Brasil aí em um intervalo de 15 anos sem interrupções. 15 anos, calma, ele governou ainda mais 4. Vargas governou o Brasil quase 20 anos, mas esses 4 anos a mais, e são cenas aí do próximo capítulo. A Era Vargas ele é um conteúdo muito rico, com muitas informações. Então, para não ficar aulas muito grandes, vídeos muito grandes, sei que vocês odeiam, eu vou dividir em 4 aulas. Então, serão 4 vídeos para explicar os principais fatos históricos do período conhecido como Era Vargas. Tá combinado? Vamos lá, que hoje é nossa aulinha de introdução. Para quem não me conhece, sou o professor Edvardo Zaranza, professor dessa amada disciplina que atende pelo nome de História. Vamos para a luta. E aí? O primeiro ponto que o aluno precisa lembrar é que a República no Brasil é dividida em 5 fases, em 5 períodos. Professor, não lembro não. Quais são, hein? Vamos lá, estou aqui para isso, para lembrar vocês. O primeiro período aí da República Brasileira é conhecido como República Velha ou Primeira República, tanto faz. Mas eu vou colocar aí o termo que costuma aparecer mais em prova. A República Velha, eu vou colocar a data apenas a título de curiosidade. Ninguém é obrigado a decorar essas datas. A República Velha, ela começa em 1889, foi o ano aí da nossa República, da proclamação da República, e vai até 1930. Está aí a tal da República Velha. A segunda fase, que é justamente o tema dessa aula, é justamente a Era Vargas. A Era Vargas é a segunda fase da República Brasileira. A Era Vargas começa em 1930 e vai até 1945. Lembrando, vocês não são obrigados a decorar essas datas. A terceira fase, temos o chamado populismo. O populismo começa em 1945 e vai até 1964. Em 1964, temos um golpe dado pelos militares. E aí começa a ditadura civil-militar aqui no Brasil. Vai de 1964 até 1985. Em 85, o Brasil volta a ser uma república democrática. E aí, esse período ficou conhecido como redemocratização. Começa em 1985 e vai até o governo atual. Então, está aí as 5 fases da República Brasileira. O que vamos estudar nessas 4 aulas é essa segunda fase, a chamada Era Vargas. Não esqueça, beleza? Então, o que foi a Era Vargas?
é justamente a segunda fase da República Brasileira, quando Vargas governa aí o Brasil por 15 anos sem nenhuma interrupção. Tranquilo? De boa? Mas vou passar. Deu pause e copie, viu? Deixa tudo bonitinho aí. Quando você for estudar, tá bem bonitinho o caderno. Presta atenção nisso aqui, pelo amor de Deus. Acompanhe o meu raciocínio, porque muita gente, muitos alunos não conseguem entender a Era Vargas porque não conseguem entender essa parte inicial. Eu vou devagarzinho, passo a passo, para que todos vocês consigam entender sem nenhum problema a tal da Era Vargas. Eu vou mostrar agora como Vargas conseguiu chegar à presidência. Como esse cara, tá aí a imagem dele mais uma vez, como ele conseguiu chegar ao cargo de presidente do Brasil. Vamos lá. Tudo aí começa com a tal crise de 29. A crise de 1929. Professor, é aquela crise lá nos Estados Unidos? É essa mesmo. O que é que tem a ver? Vamos estudar na história do Brasil? Tem tudo a ver. A crise de 29, ela vai afetar muito a economia e a política brasileira. Por quê? Por causa do café. O café era o produto que sustentava a economia brasileira. Os caras mais poderosos no Brasil eram os cafeicultores, os grandes produtores de café. Então, o café, ele era o responsável pelo poder, tanto econômico como também político aqui no Brasil. E o que é que tem a ver essa crise com o café? Tudo a ver. Quem comprava 90% da produção de café do Brasil eram os Estados Unidos. Logo, com a crise de 29, o que foi que os Estados Unidos fez? Cortou a compra desse café. Isso tem aí uma representação. Representou a crise do café. Temos aí, a crise do café aqui no Brasil. O nosso maior comprador parou simplesmente de comprar. E aí a economia brasileira começa a entrar em decadência, em crise. Isso aí vai começar a gerar um fight, uma briga. Uma briga que até pouco tempo atrás eram amiguíssimos. Uma briga entre São Paulo e Minas Gerais. Ah, professor, lembrei a política do café com leite. Era isso mesmo. Antes da crise do café, nós tínhamos aí a política do café com leite, a tão conhecida, né? Aquele revezamento. Uma hora o presidente era paulista, outra hora o presidente era mineiro. Eles ficavam revezando. São Paulo e Minas Gerais ficavam aí revezando no poder. Com a crise do café, São Paulo e Minas Gerais, que eram amigos, vão virar inimigos. Por que que eles vão virar inimigos? O motivo? Poder, como sempre. Eles agora vão começar a brigar pelo poder. Antes, existia um acordo. O poder era dividido entre os dois. Agora, não terá mais esse acordo. Com a crise do café, São Paulo e Minas Gerais não conseguem chegar a um acordo. Cada um quer colocar o seu lá no poder. O presidente do Brasil, nessa confusão, era WL, né? Washington Luiz. WL, a abreviação de Washington Luiz. Esse era o presidente do Brasil nessa confusão. WL, Washington Luiz, ele pertencia ao PRP, Partido Republicano Paulista. O presidente do Brasil era do PRP.
representava São Paulo, né? Partido Republicano Paulista. O próximo presidente deveria, olha a palavra que eu estou usando, deveria ser do PRN. O próximo presidente, de acordo lá com a política do café com leite, o próximo, se o cara era do PRP, o próximo deveria representar Minas Gerais, ou seja, o próximo presidente teria que ser do PRN, Partido Republicano Mineiro. Mas isso não vai acontecer. Por quê? O Washington Luiz, lembrando, que era do PRP, ele vai simplesmente indicar JP. JP não é João Paulo, não, é Júlio Prestes. Júlio Prestes, que também pertencia ao PRP. Isso vai dar uma confusão grande, pessoal. O Washington Luiz, que era o presidente, ele deveria indicar um candidato do PRN, do Partido Republicano Mineiro, por causa da política do café com leite. Uma hora era paulista, a outra hora deveria ser mineiro. Mas isso não vai acontecer. O Washington Luiz, que era do Partido Republicano Paulista, ao invés de indicar um membro do PRM, ele vai indicar um membro do PRP, Júlio Prestes. Vocês acham que Minas Gerais vai aceitar isso de boa? É claro que não. Minas Gerais vai ficar revoltado. Ei, São Paulo está vacilando e o nosso acordo e a política do café com leite. Foi que São Paulo diz, ó, nem escuta a zoada da Mutuca. Olha aí. Minas Gerais ficou tão revoltado que resolveu criar aí a chamada Aliança Liberal. Professor, como assim? Minas Gerais sabia que sozinha ela não tinha condição de vencer São Paulo. São Paulo, desde aquela época, era a principal força política e econômica do Brasil. Até hoje continua tendo esse poder político e econômico. Naquela época, São Paulo já representava esse poder aqui no Brasil. Mandava tanto na política, como também na economia. Logo, Minas Gerais sabia que sozinho ela não conseguiria bater São Paulo. Então, Minas Gerais vai buscar aí a aliança, que ficou conhecido como Aliança Liberal. O que foi a Aliança Liberal? É uma aliança entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba. Rio Grande do Sul e Paraíba. Então, esses três vão se unir com um objetivo claro. Qual é o objetivo da Aliança Liberal? O objetivo dessa aliança era bater de frente com o PRP, bater de frente com o Partido Republicano Paulista. Então, teremos aí essa briga entre a Aliança Liberal versus o Partido Republicano Paulista. E aí, professor, o que foi que aconteceu? Vamos lá. Deu pause, copie, deixe tudo bonitinho no caderno de vocês. Vou passar. Isso aí, temos o que chamamos de eleição de 1930. A eleição de 1930 era a eleição para escolher o próximo presidente. Temos aí uma disputa para ver quem é o próximo presidente do Brasil. Logo, essa eleição vai ser uma guerra. Por quê? Porque, de um lado, temos JP, Júlio Prestes, que representava o PRP, Partido Republicano Paulista.
Do outro lado, é aí que aparece Getúlio Donerlis Vargas. Do outro lado aparece a figura de Vargas. Vargas, o cidadão do Rio Grande do Sul, ele vai representar a chamada AL, a Aliança Liberal. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba chegaram ao nome de Vargas para disputar a eleição presidencial em 1930. Temos essa briga, Júlio Prestes versus Vargas. Professor, e aí? Quem foi que venceu essa eleição? Quem venceu foi justamente Júlio Prestes. São Paulo mostra aí toda a sua força política e consegue vencer Vargas nessa eleição. E quem foi que assumiu o poder? Professor, claro que foi Júlio Prestes, né? Já que ele venceu, não. Quem assumiu o poder foi Vargas. Professor, deu um nó na minha cabeça. O senhor acabou de falar que Júlio Prestes venceu a eleição. Foi isso que aconteceu. Como é que pode? Ele vence e quem assume é quem perdeu? Foi isso que aconteceu. Vargas, ele assume o poder e esse movimento ele é conhecido como Revolução de 30. É um nome bonito para dizer golpe. Vargas deu um golpe. Ele perde a eleição e, mesmo assim, ele assume a presidência aqui no Brasil. Vargas deu um golpe de Estado e assume como presidente do Brasil. Ele alegou que Júlio Prestes venceu por meios fraudulentos, que São Paulo roubou nessa eleição e que ele estaria no poder de forma provisória. Cuidado com esse provisório, viu, cara? Porque essa história de que ele estaria de forma provisória, só enquanto era feita uma nova eleição, essa brincadeirinha aí, temos a tal da Era Vargas, que durou aí 15 anos. Quando Vargas dá um golpe, temos o fim da República Velha, morre a República Velha e o início da chamada Era Vargas. Professor, e o que foi que aconteceu nessa Era Vargas? Aí é cena para a nossa próxima aula. Próxima aula a gente continua aí vendo o que foi a tal da Era Vargas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, galera.